Boa noite, irmãos e irmãs da Sociedade Espírita Francisco de Assis, agradecendo ao Senhor da vida tudo o que temos recebido e rogando aos bons espíritos o amparo indispensável, iniciamos com alegria mais um encontro virtual onde nos debruçaremos sobre temas do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje encontraremos o capítulo 18, itens 13 a 15, onde estão contidas as instruções dos Espíritos. E essa instrução é de um espírito amigo recebido em Bordeaux em 1862. Então nós vamos inicialmente encontrando Mateus no seu Evangelho, capítulo 13, versículos 10 a 14, onde ele transcreve as palavras enunciadas pelo Mestre naquela oportunidade. Mateus vai nos dizer que os discípulos perguntaram a Jesus: por que lhes falas por parábolas? E respondendo, o Mestre lhes disse: é porque a vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem, se lhe tirará. E nós vamos então, de imediato, encontrar dois aspectos nessa intervenção de Mateus. O primeiro, dar-se-á ao que já tem. E o segundo aspecto, tira-se ao que não tem ou tem pouco. E é exatamente ao analisarmos superficialmente essa afirmativa, aquele que já tem, mais se lhe dará, e aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem, se lhe tirará, numa rápida passagem sobre essas frases, sem aprofundamento, surge um questionamento. Onde estaria a justiça divina dando mais àquele que já tem e tirando daquele que não tem? Porque o estudo das mensagens de Jesus exigem interpretações mais cuidadosas. Caso contrário, os seus ensinamentos poderão contrariar a bondade e a misericórdia divinas. Porque a vida retorna de acordo com o que cada um de nós oferece. Porque pela lei de causa e efeito, nós recebemos a todo o instante respostas em consonância com as instruções do presente e do passado. Mas nós recebemos respostas não por privilégio, porque não existem privilegiados, mas por merecimento do que já temos. E é isso que eles nos informam. Dar-se-á o que já tem. O sentido da palavra divina é aquele que já tem entendimento, que já tem compreensão das instruções, dos ensinamentos. Porque nós estamos exatamente ouvindo a voz do Mestre falando sobre bens espirituais.
E é nesse aspecto que nós encontramos um exemplo. Para que nós tenhamos paz, é necessário que nós nos disponhamos a construí-la. Nós teremos paz se nós conseguirmos pacificar o nosso mundo íntimo, vencendo os nossos impulsos inferiores, disciplinando os nossos pensamentos para harmonizarmos os nossos sentimentos. É nesse aspecto que nós vamos ter certeza. Nós teremos paz quando nós estivermos com a consciência tranquila. E apesar dos conflitos, apesar dos dramas externos, o nosso mundo íntimo não se altera de maneira nenhuma. Então a saúde espiritual e física é o ganho de quem exercita o autocontrole para limitar desejos inferiores, para viver com simplicidade e cuidar do corpo e do espírito. Nós vamos nos lembrar que nós trazemos gravadas ou registradas na nossa consciência as leis divinas. E quando nós exercitamos e cumprimos as determinações que estão lá na lei do amor, nós estamos tendo consciência tranquila. Porque com certeza estamos fazendo bem o nosso trabalho. Então a quem culpar, senão a si mesmo, pelos excessos cometidos? E aqui entra então a palavra culpa. E lá no livro O Céu e o Inferno, nós temos o Código Penal da Vida Futura, onde Allan Kardec nos apresenta 33 itens maravilhosos, onde o artigo 17 fala em arrepender-se. Mas para que nós possamos tirar esse sentimento de culpa, após arrepender-se, nós precisamos fazer a expiação. E de que maneira? Pedindo nova chance de recuperação. E é isso que nós precisamos ter, é cultivar o nosso solo íntimo com o esforço da nossa vontade, para que possamos adquirir verdades espirituais. E é nesse aspecto que nós devemos nos conhecer, para que deixemos de ser sempre mal agradecidos. O autoconhecimento é a nossa chave principal para esse processo de manter o que temos. Então o amigo espiritual Emmanuel vai nos apresentar. É preciso lavrar o nosso solo íntimo, lavrá-lo bem fundo, usando o arrependimento, mas tendo muita esperança, para que possamos lançar nesse solo ingrato a semente que nós deveremos escolher por boa dentre as más. E nós nos lembramos do semeador. Então é preciso regar esse solo com o nosso amor, com a nossa caridade,
E aí sim, por méritos, nós vamos receber muito mais do que nós já temos. Mas para quem menosprezar a oportunidade de trabalho, com certeza vai perder o seu emprego. E não poderá acusar a má sorte o seu patrão, o seu empregador ou a providência divina, porque somente aquele que se qualifica e se dispõe a praticar o bem ganhará cada vez mais oportunidades de aprender e de fazer o bem. Nós temos um exemplo que Allan Kardec coloca no item 15, e nós vamos ver rapidamente. Não é Deus quem retira daquele que pouco recebera, é o próprio espírito que por descuidado não sabe conservar o que tem e aumentar os talentos que possui. E aqui vem o exemplo, ele vai dizer: o homem que não cultiva o campo que recebeu de herança de seu pai, e por não cuidar vai vê-lo coberto de ervas parasitas. E Kardec então pergunta: seu pai é o culpado pelas colheitas não feitas, por não ter preparado o terreno? Se não cuidou, deixou que as sementes secassem e não conseguiu plantá-las, é ao pai que deixou por herança que ele vai acusar porque nada produziu. E aqui esse amigo espiritual que se denomina amigo, ele vai dizer não. Então, em vez de acusar aquele que tudo lhe preparara, que no caso era o seu pai, de criticar o que recebera, queixe-se do verdadeiro autor das suas misérias, ele, e coloque mãos operosas com coragem ao trabalho. É nesse momento que nós vamos, então, encontrar os amigos espirituais nos dizendo: quem desperdiça o tempo, os recursos, quem não usa os seus talentos para a sua evolução e em benefício comum, estará jogando fora as oportunidades maravilhosas de fazer o bem, e com isso atrasando a sua marcha de progresso, retornando como mendigo de luz. Deus, que a tudo provê e a tudo sustenta, que é fonte de bondade, de misericórdia e de perdão, nunca poderá ser responsabilizado pelas misérias morais, frutos da imprevidência, da insensatez, do destempero, muitas vezes do orgulho, muitas vezes mais do egoísmo, porque a humanidade, ainda bastante imperfeita, carrega consigo. É nesse aspecto que nós vamos ver. O Espírito é sempre o autor e responsável. Para aquele que vai receber, porque já tem, ele é o responsável pelo trabalho. E aquele que vai perder também é responsável pelo trabalho.
um trabalho sendo positivo e o outro nem tanto. Por isso, o mestre recomenda que nós perseveremos no bem, porque quanto mais disciplina, quanto mais esforços, quanto mais renúncias em prol da obra da nossa regeneração, maiores serão os ganhos de paz de consciência tranquila, de saúde e de prosperidade, aumentando as oportunidades e os recursos a serem empregados na nossa passagem pelo planeta. É nesse momento que nós encontramos esse amigo espiritual nos dizendo: ânimo, trabalhadores, todos nós, porque estamos na terra em trabalho. Tomai dos vossos arados, lavrai os vossos sentimentos, arrancai deles o joio, semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos de caridade. Então nós temos todas as informações necessárias e suficientes. Tanto que no capítulo 15, Kardec fala fora da caridade. Sem esse amor sendo trabalhado, não conseguimos quitar dívidas morais. Então, fora da prática do bem, nós não conseguiremos ser felizes. É nesse momento que encontramos o amigo espiritual Emmanuel nos informando: se nós possuímos a verdadeira caridade espiritual, porque Jesus estava falando exatamente nos bens espirituais, que vão nos apresentar os bens materiais. Então, se nós trabalharmos pela nossa iluminação íntima, nós irradiaremos luz espontaneamente para o caminho dos nossos irmãos em aprendizado e lutas. E mais receberemos das fontes puras dos planos espirituais mais elevados. Porque depois de valorizarmos a oportunidade recebida, horizontes infinitos se abrirão no campo ilimitado do universo. Então nós encontramos na metade do século XX Albert Einstein, e ele vai nos dizer ou nos escrever: nada acontece até que algo se movimente, e nós precisamos nos movimentar com coragem, nunca deixando aos outros o nosso trabalho. É nesse momento que encontramos os amigos espirituais nos dizendo: nós precisamos refletir nos nossos quadros de trabalho na reencarnação. Se nós nos consagramos ao serviço, nós temos um trabalho útil e encontramos mais progresso. Quando auxiliamos o nosso irmão, quando nós somos fraternos, nós apresentamos mais recursos. Quando nós auxiliamos e respeitamos o esforço do outro, nós mantemos colaboração. E com isso encontramos mais estima. Então sempre nós estaremos fazendo para o bem ou não. Porque quem confunde os outros mantendo a obscuridade, lança mais sombras. Quem se queixa mantendo azedume, encontra mais desânimo. Quem se irrita mantendo agressividade, vai achar mais desespero. Então, nós
Todos nós que estamos em evolução, temos algo a planejar e a realizar, suprimindo ou aperfeiçoando na nossa intimidade. E a doutrina espírita, desenvolvendo e ampliando os ensinamentos do Mestre, demonstra concretamente que em toda parte, nas realidades do espírito, daquilo que habitualmente mantemos, teremos sempre mais. Que fique para a nossa reflexão, irmãos e irmãs. Agradecemos a oportunidade, permaneçamos na paz do sublime Galileu. Boa noite.